Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos falar hoje de um assunto que muito me perguntam, né? Como acabar com o efeito sanfona. Primeiro quero saber aqui de vocês. Vocês sofrem com o efeito sanfona? O que é o efeito sanfona? É quando você tem um ganho de peso, aí você emagrece, aí você engorda de novo, e emagrece, e engorda, e emagrece. A gente precisa entender que isto é um ciclo e que se você não entender como está funcionando este mecanismo em você, você não consegue quebrar esse ciclo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Entender o ciclo e criar uma estratégia para quebrar esse ciclo. E o terceiro passo, fazer uma manutenção. Então, o primeiro passo é a compreensão, é eu saber que eu estou, de fato, entrando num ciclo, e esse ciclo ele é vicioso, porque quando você tá aqui, aí você quer emagrecer, você tem um ápice para você ter um emagrecimento, aí você consegue emagrecer, aí você fica feliz e aí você despenca de novo. E aí você para de fazer o que te fez ter ali a perda de peso, porque talvez ela não foi sustentável, né? Então isso é muito perigoso também, porque uma das causas do efeito sanfona é porque a pessoa não cria estratégias para que ela seja possível de você manter. E aí você acaba engordando de novo. Então a gente precisa compreender, poxa, isso está acontecendo comigo. Ou isso já aconteceu comigo, eu já engordei, emagreci. Ó, vamos lá, você pode engordar, emagrecer, e aí de repente você está aqui, ó, num platô. Só que o peso que você quer é esse aqui. Você já conseguiu emagrecer, vamos pôr assim para cima, engordar, né? Então, para ficar mais fácil de entender. Você engordou, você emagreceu, você engordou, você emagreceu, só que você parou aqui, ó. Você parou num platô. O que é platô? É quando você fica com o teu resultado estagnado. Só que o peso que você quer ter é esse aqui. Só que você tá aqui e você não tá conseguindo manter. E aqui é muito perigoso, porque para você voltar para cá é muito mais fácil do que você conseguir atingir aqui. Ou você pode até engordar mais um pouco e consegue emagrecer, só que você não faz isso de uma forma estratégica, você não faz isso de uma forma sustentável, e aí você fica neste desequilíbrio, principalmente um desequilíbrio emocional, porque o nosso peso, ele está muito ligado às nossas emoções. O nosso despertar para comida, as nossas escolhas para que tipo de alimento eu vou comer, está muito relacionado às nossas emoções. Então, quando eu começo a entender este mecanismo, quando eu começo a entender que eu estou neste processo, eu começo a ter uma consciência. Então, o primeiro passo, gente, para qualquer transformação, de qualquer nível, de qualquer área da tua vida, você precisa ter a consciência, você precisa se conscientizar. Eu falei isso até na live hoje de manhã, que é uma live espiritual, né? Uma vida com propósito. Mas eu falei sobre isso. Não tem como você mudar algo que é desconhecido para você.
que você não identificou que aquilo é um problema. Então, o primeiro passo é você identificar. O segundo passo é você agir. Tá, agora eu entendi. Tô com esse problema aqui. Tô com esse tal de efeito sanfona. Tô engordando, emagrecendo e eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo. Então, vou me aprofundar nisso. Vou estudar, vou me capacitar, eu vou buscar uma ajuda profissional. Deu uma travada aí pra vocês, gente? Aqui pra mim ele deu uma travada, mas voltou. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos aproveitar para compartilhar esta live, né? Vocês conhecem alguma amiga de vocês que sofrem aí de efeito sanfona? Vocês conhecem alguém que passam aí por esse desafio? Vamos aproveitar aqui, compartilhar aqui para os meus... Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem agora? Aqui agora começou a latição aqui dos cachorros, né? Quando um passa, todos os outros latem aqui. Tá? Então nós estamos falando aqui da estrutura de uma transformação. Primeiro passo, a conscientização. O segundo passo é eu buscar uma estratégia para que eu consiga, de fato, atingir esse objetivo. No caso aqui a gente está falando de um emagrecimento de uma forma saudável. E o terceiro passo vai ser a manutenção. Para que aquilo que eu conquistei, aquilo que eu atingi, ele seja sustentável, para que eu tenha um estilo de vida. Quem é minha aluna já sabe, eu falo isso acho que todos os dias, né? Precisamos criar um estilo de vida. A alimentação saudável, ela tem que ser um estilo de vida. Por isso que tantas pessoas caem nesse efeito sanfona, porque elas fazem uma ação de grande impacto, conseguem um resultado, mas não conseguem manter, porque isso não está sustentável, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você queira emagrecer 10 quilos. Eu trouxe até o caso de uma aluna, não sei se ela tá aí ainda, a Dani, trouxe o caso dela hoje, inclusive, né? Ela conseguiu ali, mesmo depois dos 14 dias do desafio detox, mesmo depois de todo o processo, ela continuou emagrecendo. Então não foi 10 quilos em 14 dias, né? Mas por que ela continuou emagrecendo e ela continuou tendo resultado? Dani, se você estiver aí, dá um oi aí pra saberem que é você. E aí, ela continuou aplicando o que ela aprendeu. Ela continuou... Ah lá, Dani. Dani foi nossa aluna do Desafio Detox. E essa semana ela me mandou uma mensagem que me deixou muito feliz, né, Dani? Que ela havia emagrecido aí 10 quilos em 2 meses praticamente, né? Porque o nosso desafio foi abril, então maio... Foi junho, né? Maio, junho. Eu sei que deu 2 meses ali. E aí, com certeza, ela continuou aplicando o que foi proposto ali. Porque o que eu ensino, que você... Foi maio, né? Isso mesmo. Então, 2 meses, né, Dani? Junho, julho, completou aí 2 meses. Então, o que eu ensino? Que é um processo que você precisa fazer de forma saudável, fazendo boas escolhas, mantendo aquelas 3 estruturas: consciência, estratégia, manutenção. Consciência, estratégia, manutenção. Você precisa ter isso muito claro. Então, assim, ao longo do teu processo, vai ter dias melhores,
e dias não tão bons. Mas quando você tem conhecimento e você tem consciência e você tem a estratégia, você consegue rapidamente voltar para a estratégia. Mas aí você quer emagrecer 10 quilos, você não tem consciência do que você está fazendo, não tem uma estratégia, e aí com certeza vai ser muito mais difícil de você manter. Vai ser muito mais difícil de você fazer uma manutenção. Por quê? Porque você vai pegar qualquer coisa que você vê aí na internet, e hoje em dia a gente vê muita coisa, né? O que tem de gente que não é profissional da área, que não é nutricionista, que não é um personal, um educador físico, para poder te instruir, para poder te dar um direcionamento correto, tá sim, tem de monte. Se você pesquisar lá na internet, dietas, vai aparecer um monte. Só que você não sabe o teu funcionamento, você não sabe ter um passo a passo, um começo, meio e fim. E aí você pega lá qualquer informação, tenha lá as chamadas, emagreça 10 quilos, aí você vai e você faz. Você até consegue fazer por um período, só que aquilo tá tão fora da tua realidade, aquilo tá tão distante da tua rotina, dos teus hábitos, da tua vida, que você consegue fazer por um tempo e depois você não consegue mais manter. Ou você até atinge um certo resultado, e aí depois você afrouxa. Por quê? Porque aquilo não tem como manter, não tá sustentável, tá? Quando eu vou atender uma paciente, eu faço toda uma anamnese com ela. A primeira consulta geralmente é uma consulta mais demorada. Por quê? Porque eu vou conhecer como é que é a rotina dela. Ela trabalha fora, ela trabalha home office, ela que cozinha, ela que prepara a comida, ela come fora. Como que é o sono dela? Como que é o intestino dela? Ela pratica atividade física? Ela tem outras pessoas na família? Eu vou identificar tudo isso para poder montar um plano alimentar para ela, que seja adequado para ela. Ela bebe água? Ela come fruta? Aí vocês pegam uma dieta que vocês pegaram de algum lugar, pegaram aí de alguma blogueira, pegaram da internet, e que não se assemelha em nada com a tua rotina, você até faz por uns dias e depois ela não fica mais sustentável. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá dando para entender? Eu fiz uma breve explicação, mas eu anotei aqui 8 passos para você acabar com o efeito sanfona, tá? 8 passos para você emagrecer de uma forma saudável e de uma forma leve. Eu falo muito isso para as minhas alunas e para as minhas pacientes. O emagrecimento saudável, ele tem que ser um emagrecimento leve, que você dá conta de fazer. As pessoas me perguntam assim: Natália, qual que é a melhor dieta? É aquela que você dá conta de fazer. É aquela que você começa e você mantém. E você sustenta aquilo. Entende? Então, quando eu entendi esses 3 processos, tá? Eu paro de me sabotar. Eu paro de ficar... Tá sem som, gente? Eu tô falando aqui há um tempão. Aqui tá normal. Ufa. Eu falei, nossa, eu tô aqui falando há um tempão. Ai, que bom. Eu tô falando aqui há um tempão. Eu falei, já pensou? Ai, que bom, que bom.
Menos mal. Então vamos lá. Gente, o que eu vou falar aqui são 8 passos para você acabar com o efeito sanfona. E não vou trazer nenhuma novidade. Ah, Natália, então nem preciso mais assistir. Mas, se você sabe o que tem que ser feito, por que você não tá fazendo? Né? A gente sabe. É alguma novidade para vocês que vocês precisam beber água? É alguma novidade para vocês que vocês precisam comer fruta, verdura, legumes? É alguma novidade? Não é nenhuma novidade. Mas por que a gente não tá fazendo? Por que ainda eu encontro desafios? Tá? Eu vou dar o passo a passo e eu vou recapitular, reforçar o processo com vocês. Conscientização, estratégia e manutenção. Conscientização, estratégia e manutenção. Então, talvez o motivo pelo qual você não está dando conta de manter é porque você não tem uma estratégia. O motivo pelo qual talvez você não está conseguindo manter é porque você não tem uma ajuda profissional. É porque você não tem uma rede de apoio, um grupo de apoio. E eu vejo isso claramente com as minhas alunas. Eu tenho alunas que começaram comigo, a Ju tá aqui, né? Que é uma das minhas alunas que tá comigo desde janeiro. Desde janeiro, né? Elas entraram num desafio, acabava o desafio, começava um outro, elas entravam de novo, até que depois, acho que de 2 detox, 2 transformações, né? 2 jornadas da transformação, eu falei, eu vou criar comunidade. Vou criar comunidade porque aí vocês vão ter tudo isso que vocês já conheceram e muito mais. Porque aí lá a gente trata de vários outros assuntos além da alimentação. E eu não tenho dúvida, isso é até um relato, né, delas que estão no grupo, que estão na comunidade, que o fato que faz elas continuarem é porque elas estão na comunidade. É porque elas estão inseridas num grupo de mulheres que buscam a mesma coisa, que querem a mesma coisa. E aí, às vezes, uma ou outra tem até um deslize. Tem uma semana que dá aquela derrapada. Mas aí elas voltam lá no grupo e falam, opa, o pessoal aqui tá fazendo, deixa eu voltar a fazer. Não é, Ju? Se a Ju estiver aí, dá um oi aqui, que a Ju é uma das alunas que está na comunidade, que tá comigo aí desde janeiro. E que vem tendo muitos resultados, tá? Porque para você ter uma alimentação, bem assim mesmo, para você ter uma alimentação equilibrada, a gente vai ter que equilibrar outros pratinhos, entende? Que são esses que eu vou falar agora, que como eu disse para vocês, não vou trazer nenhuma novidade, mas é importante a gente falar o óbvio, tá? É importante a gente falar o óbvio. 8 passos para você acabar com o efeito sanfona. O primeiro passo é o mais óbvio de todos, ter uma alimentação equilibrada. Eu vejo pacientes, aqui na alimentação equilibrada, é uma alimentação equilibrada para você. Eu atendo pacientes que às vezes tá eutrófico, ou seja, tá dentro do peso ideal, tá? Não tá nem abaixo do peso e nem sobrepeso. Ela tá eutrófica. Só que ela tá com excesso de gordura. E isso já tá acusando no exame. Ela tá com, às vezes, colesterol alto, tá com gordura no fígado, tá com triglicérides alto. E aí, o que isso me mostra? Que ela até consome a quantidade de calorias que ela precisa para fazer a manutenção do peso dela, porque ela está com o peso certo. Só que o que os exames me mostram? Que a alimentação dela não está equilibrada. Que ela está consumindo mais gordura e mais carboidrato do que deveria.
e muito provavelmente está consumindo menos proteína. Geralmente os casos que eu pego que tá com peso certo, mas tá com excesso de gordura, tá com o IMC dela tá adequado, que é o índice de massa corpórea, mas o percentual de gordura dela tá elevado. Ela tem mais gordura do que músculo. O que isso tá me mostrando? Que a alimentação dela não está equilibrada. Que a alimentação dela está pobre em proteína, visto que ela tá com um baixo percentual de massa magra, que são os músculos, e muita gordura. Então, o que isso pode causar? Além de poder causar ali alguma doença, com o colesterol aumentado, né, com a gordura aumentada no organismo, você vai poder ter um problema. E para você ter um efeito sanfona ali é muito fácil. Por quê? Porque a tua alimentação não está adequada. Então, uma coisinha a mais ali que você inserir na tua alimentação que não está equilibrada, você vai ter um aumento de peso, tá? Então, a alimentação equilibrada é a alimentação que é adaptada para você. E aí, vou falar o óbvio. É importante que a gente consuma aí fruta, verdura, legumes, evitar industrializados, evitar açúcar, evitar refrigerante. Eu falo evitar para ser boazinha, né? Porque na verdade tem coisas aqui que deveria eliminar, né? Refrigerante, embutidos. Aliás, a minha linha, tá? A minha linha de atendimento, a nutrição que eu acredito, a nutrição que eu aplico para os meus pacientes e para as minhas alunas, é esse tipo de alimentação saudável, né? Descascar mais, desembalar menos, mais coisas da terra, mais coisas que provêm de Deus e menos coisas industrializadas. Essa é a minha linha da nutrição, essa é a nutrição que eu acredito. Infelizmente eu vejo muitas coisas que me entristecem. Eu já falei isso para as minhas alunas. Eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, profissionais da saúde, inclusive nutricionistas, falando que é ok você tomar refrigerante. Ah, mas é zero. Para o processo de emagrecimento tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Altera todo o pH do teu organismo. O teu estômago já é ácido, vai acidificar ainda mais o teu estômago, vai gerar diversos outros problemas de saúde. Ah, mas eu emagreci. Aí depois não entende por que tem o efeito sanfona. Porque não teve uma reeducação alimentar. Entende, gente? Faz sentido isso para vocês? Essa é a nutrição que eu acredito. Essa é a alimentação equilibrada que eu acredito. Essa é a alimentação saudável. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar com qualquer grupo de pessoas. Eu sei fazer as minhas escolhas. Não é porque tá todo mundo comendo uma coisa que eu vou comer. Sábado tivemos reunião de líderes lá na igreja. Gente, levaram um bolo maravilhoso. Ai, não pode comer doce, não pode comer bolo? Poder você pode tudo me é lícito, né? Mas eu escolhi para o meu estilo de vida não consumir. E ali todos comeram, menos eu, né? E às vezes pessoas que seguem uma linha de ter uma alimentação saudável, de praticar uma atividade física, é vista como chata, né? Nossa, mas que chatice isso. Aí vamos ver a chatice daqui a um tempo, daqui a uns anos, né? Como é que fica essa chatice? Segundo ponto aqui que eu vou trazer para vocês acabar com o efeito sanfona. Outra coisa bem óbvia, mas que precisa ser dita: atividade física, né?
Temos a Ângela, não sei se ela tá aqui ainda, personal, que pode dizer com mais propriedade ainda do que eu sobre a importância da atividade física. Para manutenção de peso, nem preciso dizer por quê. Porque para você ter um déficit no teu peso, além de você ter um déficit calórico, ou seja, você vai reduzir as calorias da tua alimentação, mas quando você entra com a atividade física, você tem um gasto energético maior. Isso vai potencializar o teu emagrecimento. Tô treinando aqui e ouvindo, muito bom, muito bom. Então, uma coisa vai ajudar a outra. Vou deixar assim, Ângela, vou deixar gravada, tá? Mas vou deixar gravada só por 24 horas, então quem não conseguiu assistir, depois assiste logo em seguida aí pra vocês não perderem, tá? Então tá bom, vou deixar gravada por 24 horas, tá? Além, então, de potencializar o teu emagrecimento, é o que vai te ajudar a fazer a manutenção, é o que vai te ajudar a criar bons hábitos, vai te dar disposição, vai te dar energia, vai fazer com que você tenha inúmeros outros benefícios. Eu já contei isso várias vezes, mas para quem não conhece a minha história, eu hoje corro, reduzi um pouquinho, né? Tô correndo aí umas 3 vezes na semana, mas eu me apaixonei pela corrida recentemente, né? Final do ano passado, dezembro do ano passado, eu comecei a correr por uma questão de disciplina, mesmo. Eu falei, quero fazer algo para tratar minha disciplina todos os dias. O que eu vou fazer? Vamos fazer uma coisa boa, vamos fazer uma coisa saudável, né? E comecei a correr. Nunca tinha corrido muito, né? Muita distância. Comecei correndo ali uns 3 quilômetros, eu corria 2, nem corria, né? Fazia um trote ali de 2 quilômetros, já tava morrendo. Eu falei, então eu vou começar com pouco, vou começar com 3 quilômetros. E ali eu fui pegando gosto. Só que exatamente 1 ano antes eu estava travada da coluna. Eu fiquei com o nervo ciático inflamado, eu fiquei quase 1 mês andando com dificuldade, né? Andava toda, né? Parecia uma velhinha, assim, toda torta de tanta dor, porque meu nervo estava inflamado. Eu cheguei a passar o Natal de cama, de tanta dor, porque eu não conseguia parar em pé, eu não conseguia ficar em pé de tanta dor. 1 ano depois, eu estava correndo. Desde que eu comecei a correr todos os dias. E, gente, deu uma travada para vocês, vê se voltou. Voltamos, tinha dado uma travada. Aí eu tava correndo todos os dias, aí depois eu reduzi um pouquinho para poder intercalar com musculação. E nunca mais eu senti dor. Olha a importância da atividade física. Voltou, né? Tinha dado uma travada. Olha a importância da atividade física. Então, isso tem que entrar no hábito de vocês. Isso tem que entrar na rotina de vocês, tá? Busquem algo que vocês tenham prazer. Busquem, Natália, não tenho prazer em nada. Então vai descobrir, alguma coisa você vai gostar, né? Eu não gostava de praticar. Eu não gostava até que eu comecei a fazer, tá? Terceiro ponto aqui para acabar com o efeito sanfona. Estabeleça metas realistas. Travou de novo, mas voltou agora? Internet, me ajuda aqui, né? Me ajuda aqui, internet. Estabeleça metas realistas. Às vezes você tá colocando uma meta que não é alcançável.
Ou você até alcança, mas depois não sustenta, que é o que eu já falei aqui várias vezes. Então, lembra que eu falei que quando eu comecei a correr, eu não pus lá que eu ia correr 10 quilômetros de uma vez. Não, eu pus só 3. Eu falei, eu vou pôr 3, porque é melhor que eu faça num volume pequeno, mas que eu faça todos os dias, do que colocar uma meta muito alta e eu não conseguir fazer por uma semana. Entende? Então, vai fazendo algo de forma progressiva. Progressiva. Quando eu pego uma paciente que fala pra mim, não como fruta de jeito nenhum, eu não vou falar pra ela. Entende? Sinal aqui tá ruim, né, gente? Mas vamos lá, vamos ser resilientes aqui, não vamos desistir. Eu não vou falar pra minha paciente que não come fruta nenhuma, comer 3 de uma vez. Então eu vou falar pra ela assim, vamos começar com uma fruta por dia? Em que momento do teu dia a gente consegue encaixar aí pra você consumir? Ah, pra mim vai ser melhor no café da manhã, então vamos pôr no café da manhã. Vamos consumir aí por uma semana, todos os dias, pelo menos uma fruta. Pra quem não comia nenhuma, uma fruta já vai começar a fazer uma diferença. Na segunda semana, a gente aumenta para 2. E assim sucessivamente para todos os outros hábitos que a gente queira. Não adianta querer fazer um montante de uma vez, porque você não dá conta e aí você não sustenta, tá? Eu vou repetir uma frase que eu falei hoje de manhã também, mas que eu adorei essa frase, eu adorei. Sem pressa, sem pausa. Eu amei essa frase. Sem pressa e sem pausa. Quer acabar com o efeito sanfona? Sem pressa e sem pausa. Ou seja, não tenha pressa de querer perder todos esses quilos que você ganhou aí nos últimos anos em um mês e aí depois você para. Entende? Então vá fazendo de forma progressiva e não pare. 4º ponto, mantenha a rotina. É o que eu tô falando. Vocês têm que ir construindo uma rotina. Construindo uma rotina. Hoje eu estabeleci a minha rotina da manhã, que aconteça o que acontecer, eu não mexo nela, porque ela é muito bem estabelecida. Caso eu viaje, né? Semana passada eu tava lá na minha mãe em Ibiúna, aí fica diferente, né? Porque você tá em outro lugar diferente e tal. Você fica 2, 3 dias, às vezes fica uma semana, você foi viajar tal, mudou a rotina. Só que se a tua rotina tá bem estabelecida, é muito mais fácil de você voltar, muito mais fácil. É isso que a gente tá fazendo na turma da comunidade. A gente vem estabelecendo rotinas desde janeiro com essa turma. E o que acontece? Se sai uma semana ali fora, elas facilmente voltam, porque elas estão com uma rotina bem estabelecida, tá? 5º passo, durma bem. Eu pensando aqui, viajo amanhã por 23 dias. Dani, estabeleça algumas coisas que você não vai abrir mão, para você não se sabotar, para quando você voltar, não estar tão distante dos teus hábitos, tão distante daquilo que você já construiu até aqui, entendeu? Você já teve um resultado maravilhoso aqui nesses últimos meses. Mantenha o que é prioridade para você não se perder e para não ser mais difícil na hora de voltar, tá? Então, 5º passo, durma bem. Um dos fatores que mais afeta a tua escolha alimentar é você dormir pouco e de má qualidade, ter um sono picotado e de má qualidade, tá? Então, assim, sono é tão importante que eu falo o tripé do meu atendimento nutricional é falar de alimentação, treino e sono. Esse é o tripé da saúde.
tripé da saúde: alimentação, treino e sono. Por quê? Porque o sono, ele afeta diretamente o teu sistema dopaminérgico, que é o hormônio do prazer. Se eu durmo pouco, eu afeto o meu sistema dopaminérgico, logo eu faço escolhas ruins, eu fico mais estressado, eu fico com o meu emocional mais abalado e eu faço piores escolhas. Natália, mas eu durmo pouco e fico bem. Bem até um certo ponto. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Você dormir pouco, quando eu falo pouco, eu tô falando de menos de 7 horas, tá? Qual o ideal de quantidade de sono? De 7 a 9 horas por noite. Se eu durmo menos de 7 horas, eu durmo 4, 5, 6 horas, para mim já tá ótimo. Isso num curto prazo, talvez você não sinta tanto. Mas a longo prazo isso afeta muito o teu sistema imunológico, o teu sistema nervoso, o teu sistema dopaminérgico, tá? Existem estudos que mostram, fizeram esse estudo, né? Lá no Instituto do Sono, pessoas que ficaram 1 mês dormindo 4 horas, pessoas que ficaram, eles separaram, né? Pessoas que ficaram dormindo por 1 mês 6 horas, outras que ficaram dormindo por 1 mês 8 horas. O que aconteceu? A massa encefálica, a massa cinza do nosso cérebro, as pessoas que dormiram menos, diminuiu. Vocês têm noção do quanto isso é grave? Do quanto isso afeta? Outro ponto que afeta o sono: cafeína. Escuto isso direto. E eu, inclusive, fui uma dessas pessoas que falava isso. Posso tomar café e dormir que não afeta em nada. Eu fui dessas pessoas que era viciada em café, que dizia isso. Não, eu posso tomar café e durmo que não afeta em nada no meu sono. Você acha que não afeta o teu sono, mas afeta, porque a qualidade do teu sono não é a mesma. Você não atinge o sono profundo, que é onde tem a reparação das tuas células, que é onde tem toda a reposição hormonal, que é onde o teu organismo consegue fazer, né, as sinapses para poder fazer as conexões. Você não chega nesse sono profundo. Aí você acorda e tem aquela sensação de que passou um caminhão por cima de você. E aí você continua dizendo que você toma café e vai dormir e não pega nada. E aí depois você não sabe por que você não consegue dizer não para um docinho. Vocês entendem que uma coisa vai ligando a outra? E isso vai causando esse efeito sanfona? Então aqui eu tô dando um passo a passo para vocês acabarem com o efeito sanfona. Primeiro, alimentação. Segundo, atividade física. Terceiro, metas realistas. Quarto, manter rotina. Quinto, dormir bem. Sexto, hidratar-se. É tão óbvio que eu preciso falar, né? Beber água, gente. Nosso organismo, ele é 70% de água. O nosso cérebro é 90% de água. Às vezes, aproveitar para beber água, já que a gente tá falando de água enquanto dá essas travadas aqui, né? Às vezes, essa dor de cabeça que você tá sentindo é falta de hidratação. Tá? Como que eu calculo a quantidade de água? É por peso. 0,035. A gente fala de 35 a 40 ml, tá? Por quilo de peso. Logo, uma pessoa de 60 quilos, ela precisa
consumir 2,1 litro de água por dia. Quando eu pergunto, quanto que você consome de água? Ah, é muito. Muito quanto? Você consegue mensurar para mim a quantidade de água que você bebe? Aí a pessoa, uma garrafa de 500 ml. É pouco, é bem pouco. Se a gente precisa de 35 ml por quilo de peso, você vai precisar de no mínimo 2 litros. Por isso que se fala tanto de 2 litros, né? Porque é a média, vamos dizer assim, tá? É a média. Mas dependendo do teu peso, pode ser 3, 4 litros de água por dia. Natália, mas eu não bebo nem meio litro. E agora? E agora você vai fazer o mesmo processo que eu vim falando até aqui. Vai fazendo de forma progressiva. Hoje o que você consegue dar conta de beber água é meio litro? É uma garrafinha de 500 ml? Vamos, gente. Tá bem travadinho, né? Não sei se é porque tá... Eu vou ver aqui pra ver se é a minha bateria que de repente possa estar acabando. E possa estar causando isso. Vamos ver. Deixa eu pegar um suporte aqui para colocar. Vocês estão me vendo, me ouvindo? A gente já está acabando. Estão me ouvindo bem? Eu falei 8, mas eu acho que eu anotei 7. Eu falei 8 passos, né? Mas eu acho que são 7. Então, sobre a água que a gente estava aqui falando, tá? Vai aumentando de forma progressiva. Fundamental a água para tudo. É o que faz todo o movimento das nossas células, que leva nutriente, que ajuda a formar o bolo fecal. Então, às vezes, você tem aí um problema de intestino preso, tem um problema ali de constipação, precisa consumir a quantidade de água adequada. Só que eu desliguei a luz, né? Peraí. Pronto, ligamos uma luz agora. Então é fundamental a água, fundamental, tá? E outra coisa, a água ela precisa vir como hábito. Então assim, eu tenho pavor de ficar sem água. Hoje na live de manhã, eu esqueci de descer a água e teve uma hora que eu travei a minha garganta aqui, eu fiquei, meu Deus, que desespero que me deu, porque eu tinha esquecido a minha água, né? Então assim, às vezes quando eu vou olhar no meu carro, tem umas 3, 4 garrafas de água. Lá em cima na pia, às vezes fica umas 3, 4 garrafinhas também, porque eu gosto de ter água em tudo quanto é lugar, né? Pra não correr o risco ali de faltar água. Por quê? Porque é hábito. Tudo que eu vou fazer tem que estar com uma água do lado, tem que estar com uma garrafinha de água do lado, tá? E o 7º, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi 7, então, tá? Eu falei que eram 8, mas eu fui escrevendo aqui e deram 7. Não, 8 mesmo. É que eu não pus um número, são 8 mesmo. Desculpa, gente. Achei que era uma coisa só aqui. 7º, monitore teu progresso. Muitas pessoas desistem porque elas não veem resultado. Só que assim, o que é muito importante a gente fazer? Avancei, poxa, consegui tomar um copo de água a mais. É um progresso. Consegui incluir uma fruta. A gente tá lá no grupo do desafio detox gratuito de 3 dias que eu faço. E aí ao final do dia, né, na verdade no dia seguinte, eu sempre pergunto como que foi o progresso. Conseguiu beber água? Conseguiu incluir frutas? Conseguiu incluir verdura e legumes? Conseguiu evitar açúcar? E ali as pessoas vão se monitorando para ver como que foi o teu progresso. Então, poxa, eu não consigo ficar um dia sem comer doce. E ali você ficou um dia, é um progresso. Fiquei 2 dias, é um progresso. Você tem que comemorar o teu progresso.
Porque senão você acha que você só venceu quando você chegar aqui no resultado final, sendo que você tem que vir comemorando cada passo que você dá, cada progresso que você faz, tá? E o 8º, então sim, 8, é que eu achei que tinha juntado uma coisa só. E o 8º, ajuda profissional, né? Tenha uma ajuda profissional para te guiar, para te direcionar. Tenha um mentor, alguém que vai te estender a mão e que vai querer ver o teu resultado e que vai te ajudar a trazer o resultado para você. Eu aprendi sobre isso há já alguns anos e tudo que eu quero melhorar em qualquer área da minha vida, eu tenho um mentor. Eu tenho uma pessoa que vai me direcionar. Poxa, eu tô com dificuldade nisso daqui. Eu vou lá e eu chamo uma pessoa para me ajudar. Porque eu não tô conseguindo sozinha. Se eu não tô conseguindo sozinha, eu preciso de ajuda. Entende? Então, procure uma ajuda profissional para que vocês tenham um acompanhamento direcionado, um acompanhamento mesmo de que porque o que eu percebo muito no consultório? Pessoas que acham que coisas que elas estão fazendo, que elas estão consumindo, é ok, é saudável. E aí, quando elas passam na consulta e começam a trazer, e eu falo assim, não, isso não é legal, isso não é bom, esse alimento não é bom. Sério que isso não é bom? Ou seja, ela estava fazendo algo que estava prejudicando ela, mas talvez ela nem sabia. Então o profissional, ele vai te orientar, ele vai te guiar, ele vai te estender a mão, ele vai te dar o passo a passo, muitas vezes de alguém que já passou por tudo isso. Então eu vejo muito, até veio esse assunto hoje no grupo lá do Desafio Detox, sobre o consumo de doce. Eu vejo o quanto isso é algo desafiador para tantas mulheres. Eu passei por um processo, o meu primeiro jejum que eu fiz, jejum espiritual mesmo, o primeiro jejum que eu fiz lá 4 anos atrás foi de doce. E lá atrás foi um grande desafio para mim, porque foi a primeira vez que eu fiz. Que eu lembro que na época eu fiquei 4 meses sem consumir doce. Foi um grande desafio, né? E ali eu fui testando, experimentando, o que aquilo estava trazendo de benefício para mim. E aí obviamente, o meu objetivo principal era um propósito espiritual, mas para minha saúde eu pude experimentar diversos benefícios. E agora, recentemente, eu fiz novamente, comecei em fevereiro e eu estou até hoje. Era para ser também de 4 meses e acabei que não parei até hoje. E são tantos benefícios de você não consumir açúcar, que eu falo, no começo é ruim, vai ser difícil, vai dar vontade, você vai querer ficar fazendo um monte de coisas para substituir, e eu vejo que as pessoas buscam isso, né, do tipo, eu vou fazer aqui um negócio aqui para matar a vontade de comer doce. Depois você vai entendendo este processo de uma tal forma que hoje a vontade é zero, a ponto de não precisar fazer algo para suprir essa necessidade, entende? Teve uns dias, olha que eu tô desde fevereiro, né? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, vai fazer aí 6 meses que eu tô sem comer doce. Teve uns dias semana passada ou retrasada, acho que foi semana retrasada, que me deu uma vontade súbita, assim, sabe? De comer doce. E aí eu falei, o que é isso? Fui analisar, fui me autoanalisar, porque eu já me conheço. E o que eu descobri? Que tava uma ansiedade ali,
tava também na TPM, né? Por quê? Porque eu sei que eu já superei isso. Então, isso é muito importante quando você tá nesse processo de emagrecimento. É você ter essa consciência. De novo, as 3 estruturas para você ter uma transformação: conscientização, estratégia e manutenção. E com ajuda profissional você vai conseguir ter tudo isso, você vai conseguir fazer tudo isso, tá? Então, para ajudá-las ainda mais, eu desenvolvi esse método, que é o método do desafio detox de 14 dias. Esse desafio já foi um desafio de 7 dias, e aí eu estendi, aumentei ele para 14 dias, para que eu possa fazer um acompanhamento ainda maior, né? Ainda melhor, e aonde a gente trata das 3 esferas, né? Do corpo, da alma e do espírito. Por quê? Porque às vezes, se você tratar só do corpo, só do não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode, você não vai manter. Você não vai sustentar e vai ter o efeito sanfona, vai continuar nesse ciclo, não vai quebrar esse ciclo. Mas quando você entende que existem questões comportamentais, e aí eu trato isso no grupo, né? Eu vou trazendo insights, eu vou trazendo acompanhamento, orientação diária. Uma dúvida de uma participante, às vezes é a dúvida de várias, e ela traz essa dúvida, eu trago um esclarecimento, eu trago um direcionamento. Então, além de todo o processo, né, do desafio, que é, eu entrego o plano alimentar, eu entrego lista de compras. Quem aqui já foi no mercado e ficou perdido, sem saber o que pode comprar, né? Eu entrego a lista de compras, eu entrego a sugestão alimentar, onde ela vai ter ali o passo a passo, tá? Então tem toda essa parte, e o principal, que é a parte que eu mais amo e que eu tenho certeza que é o que mais ajuda as minhas alunas a conquistarem os resultados que elas vêm obtendo, é a comunidade. É você estar inserida no grupo. Ali no grupo é muito gostoso, porque a gente posta, eu posto em tempo real toda a minha alimentação, né? Então, o meu café da manhã, o meu almoço, tudo que eu vou consumindo, eu vou postando. Então, é a minha, eu tô ali inteiramente para vocês, tirando, esclarecendo todas as dúvidas, tá? Vou sempre trazendo uma orientação, e vocês também vão postando. Então, gente, é algo muito gostoso, muito gostoso. Eu comecei o Desafio Detox no ano passado, então nós estamos, eu acho que agora a gente vai para a 5ª ou 6ª turma, acho que a gente vai para a 5ª turma, 5ª turma. Já tivemos aí 4 turmas do Desafio Detox, então agora eu vou abrir a próxima turma do Desafio Detox de 14 dias. Se você tiver interesse de participar, me manda uma mensagem. Natália, quero participar, quero isso pra mim, tá? O valor é R$29,90 para vocês terem tudo isso, para vocês terem uma mentora ali, praticamente 24 horas com vocês por 14 dias, uma nutricionista que vai te acompanhar, que vai te guiar, que vai te orientar e que vai te entregar tudo que vocês precisam aí para vocês estarem 14 dias desintoxicando, desinflamando o teu organismo, fazendo um reboot aí no teu organismo, né? E ainda de quebra emagrecendo, porque com tudo isso é natural que vocês acabem aí também eliminando uns quilinhos com uma alimentação saudável, tá? Por apenas R$29,90, e já trago essa informação para vocês, que vai ser a última turma por este valor, tá? Então, tem pessoas que já falaram para mim
que não vão conseguir participar desse, mas já querem saber do próximo. Gente, a hora é agora. Pra que deixar pra depois? Pra que fazer depois? A tua saúde aguenta mais quanto tempo? O teu intestino, que não tá funcionando, aguenta por mais quanto tempo? A tua inflamação, que eu tenho relato de paciente que não consegue nem encostar de tanta dor, de tão inflamada que tá o corpo. O organismo já tá tão inflamado que já chega a vir pro externo. Por mais quanto tempo você consegue ficar inflamada? Com cólica, se você sente muita cólica, se você sofre muito com sintomas de TPM, ou se você está sofrendo com sintomas de menopausa, por mais quanto tempo você vai aguentar com esses sintomas? Entende? Então, por mais quanto tempo você vai ficar nesse efeito sanfona? Por mais quanto tempo você vai perder o controle, vai atacar a geladeira e vai comer tudo que você vê pela frente? Vai pegar uma barra de chocolate e vai comer até ver o fim dela? Por mais quanto tempo você vai sabotar a tua saúde? Então eu te convido a participar da próxima turma Desafio Detox. Eu vou estar abrindo as inscrições amanhã, tá? Então aproveitem aí a última turma neste valor. Próxima turma vai ter ali um aumento, vai ter um reajuste, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou por aqui. Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Estamos com o grupo do Desafio Detox gratuito. Já está em andamento, mas caso você queira entrar para você acompanhar aí as últimas orientações, as últimas dicas, vocês podem estar participando ainda, tá? Do Desafio Detox. Lá eu sempre vou avisando também quando eu tenho uma live sobre alimentação, sobre nutrição, tá? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês esta live, este conteúdo, para que vocês verdadeiramente possam ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, com bons hábitos alimentares, para que vocês possam levar isso para a família de vocês. Porque às vezes você acha que tudo bem você tá assim, mas e a tua família? Tudo bem, de repente, o teu filho está sobrepeso, está com problemas de saúde? Tudo bem a tua família não estar tendo uma alimentação saudável por negligência tua? Então, faça por você. E se não for por você, faça pelos que vocês amam, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. E amanhã retomamos as nossas lives do livro Uma Vida com Propósito, que também tá maravilhoso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.